alegria quando ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Também, Deus! o mesmo salmista ele disse que mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 outros em qualquer lugar. Louvamos a Deus por estarmos na casa do Senhor nesta tarde, por sua bondade e misericórdia. Queridos, abra as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 17. Confesso aos irmãos que eu queria fugir desta palavra, mas Jesus não deixou. Versículo de número 21, para nós fazermos uma meditação nesta tarde. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21 a seguir. Depois vamos aprender o Coríntios 12, para podermos fazer uma meditação à igreja nesta tarde de vitória. Glória a Deus! Todos quanto acharam, digam amém. Vamos ficar de pé em reverência final, irmãos. Louvado seja Deus. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 21. Diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, que tens amado a eles como me tens amado a mim. Vamos para 1 Coríntios 12, por gentileza, queridos. Coríntios fica logo após Romanos 12:12. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser: porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Amém, irmãos? Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: eu preciso de você. Queridos, quando analisamos esse texto, há um grande mistério revelado nesta palavra. O Espírito de Deus trouxera a Paulo uma palavra para Coríntios que Jesus já havia predito na sua oração pelos seus discípulos. E entendemos que Coríntios era uma igreja que era a mais avivada
de todas as igrejas que existiam na época. Coríntios era uma igreja completa, porque Coríntios tinha os dons do Espírito Santo, tinha os dons ministeriais. Era uma igreja que tinha uma plenitude de poder e de maravilhas. Era uma igreja que era bem pastoreada. Era uma igreja de sinais, de prodígios, de maravilha, de profecia e revelação. Mas Coríntios tinha um problema. O apóstolo Paulo, quando fala à igreja de Coríntios, na primeira e na segunda epístola, ele detecta alguns tipos de problemas que estavam dentro da igreja. Embora a igreja fosse uma igreja que tinha diversos tipos de crentes. Haviam crentes ricos e haviam crentes pobres. Haviam crentes que tinham carros da época, mas haviam crentes que andavam apenas a pé de sandália. Era uma igreja que ela tinha os seus valores, e por isso mesmo Paulo, ele querendo orientar, ele escreveu estas duas epístolas, que também é conhecida por cartas. Quando nós vamos aprofundar um pouco, a igreja de Coríntios passava por problemas de ordem, de decência. Por isso mesmo o apóstolo Paulo, ele disse que tudo faça-se para Deus com decência e ordem, na própria epístola de Coríntios. Quando nós vamos atender um pouco mais e ater ao texto que nós estamos lendo, a Bíblia nos mostra que Coríntios tinha profeta, porque o apóstolo Paulo, ele mesmo dizia que haviam pessoas que profetizavam. Coríntios tinha batismo com o Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo também disse que haviam pessoas que falavam em línguas, e aí ele orienta acerca dos dons. Ele diz: olha, quem fala em língua também interprete, e se não houver alguém que interprete, que ele fale para si e para Deus, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo e não a igreja. O apóstolo Paulo, ele fala também que em Coríntios haviam crentes, louvado seja o nome do Senhor, que tinham destaque em detrimento a outros. O texto áureo da Santa Ceia, no capítulo, em 1 Coríntios 11, a seguir, a partir do versículo 23, ele diz assim: olha, se alguém tiver fome, coma em casa, mas porventura, ajuntai-vos e esperai um pelos outros para que podeis comer junto. Por quê? Porque haviam pessoas que chegavam primeiro, comiam, e os que chegavam por último não tinham o que comer. A Santa Ceia, ela não era respeitada da maneira que convinha e da maneira que Deus havia dado. Por isso ele disse: eu vos dei o que eu recebi do Senhor. Mas também tinha um problema em Coríntios, e este problema que nós vamos trazer a mensagem nesta tarde. Havia em Coríntios 4 tipos de grupos. Alguns diziam assim: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Cefas. Outros diziam: eu sou de Cristo. Irmãos, eu relutei muito para trazer esta mensagem, mas só saio daqui quando eu entregar tudo que Deus me dá para louvor e glória do seu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto uma graça avassaladora dentro do meu coração, e quero passar por aquela porta sem deixar, sem levar nada que não me pertence. Quando nós vamos analisar esse texto, nós vamos começar a entender que haviam pessoas dentro da igreja de Coríntios que tinham grupos formados. Havia pessoas que diziam assim: eu sou de Pedro. Havia outros que diziam assim: eu sou de Paulo. Havia outros que diziam assim: eu sou de aleluia, de Apolo. E havia outros que diziam: eu não sou de nenhum dos três, eu sou de Jesus. Mas todos os quatro, irmãos, todos os quatro grupos estavam dentro da mesma igreja. Por causa disso, o apóstolo Paulo, quando recebeu a notícia, disse: olha, existem grupos que estão lá, eles se juntam no seu próprio grupo e desprezam o outro grupo. O grupo de A quer ser maior do que o grupo de B. O grupo de B quer ser maior do que o grupo de C. Ainda tem aquele que diz que é de Jesus, que é um independente, que não obedece a ninguém, não obedece a pastor, não obedece a pastora, não obedece a quem está na frente da obra, não obedece a hierarquia espiritual. Ele diz: eu sou de Jesus, faço do jeito que Jesus quer, da maneira que quer, e esquece sim que dentro da igreja tem hierarquia, ele precisa obedecer. O apóstolo Paulo, quando ele começou a escrever, ele começou a dizer assim: olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, aqueles que estão dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, ninguém é alguma
alguma coisa ou coisa alguma. Quem porventura morreu por vocês na cruz foi Paulo. Quem porventura morreu por vocês. Mas nada é impossível não. Ah, Jesus, que Deus faz, Deus garante. A boca com Jesus, como Deus abre a boca lá em cima. Esse aí é meu filho, ninguém mexe não. Pode vir lá, Jesus, pode vir pelo se lá e botar contra a tua vida. Mas nada vai acontecer. Sabe por quê? Porque você é lavado, gemido pelo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Ah, Jesus, está estreito. Ah, papai, o meu ar está para lá de bagdá, Senhor. Não estou aguentando mais não, Jesus. Eu vou jogar tudo para cima. Você está olhando para onde? Você está olhando para um monte de sal. Ah, Jesus, você está olhando para onde? Você ah, Jesus, aprenda uma coisa. Começa a adorar Deus de uma forma especial. Começa a tocar Deus de uma forma especial. Começa a chamar a atenção de Deus sobre a tua vida. Começa a chamar a atenção de Deus. Começa a Jesus, faça Deus olhar para mim. Mas começa a tocar de Deus diferente. Peça a Deus para olhar para ti de uma forma diferente. Ah, Jesus, começa a Deus chamar. Ah, papai, Davi, no segundo coração de Deus. Você também é segundo coração de Deus. Basta você botar isso no teu coração. Aleluia. Para o Deus me tem que aí. Alabassuite que eu mando espreme que eu mando suite que eu mando gasteia. Quando eu vou olha vocês, toca na pedra, sai com a água doce e água salgada. Mas eu tô falando, ah, Jesus, alabassuite que aí. De que anda gastude que ah, papai, que palavra é essa? Mamanda gastude eu desse modo sobre a tua vida. Pode não se levantar, mas eu estou contigo. Receba aí, receba aí meu tocar. Receba aí meu tocar. Se alegre minha presença, deixa eu agir. Porque eu estou presente sobre a tua vida. Pode ficar de pé, irmão. Joga essa cadeira aí. Eita, Jesus. Ai, que aí. Ai. Começa a tocar, começa a tocar. Não é nada não, mulher. Isso é só um dos beijos. Tá mostrando nada. Não é nada não. Mas, ó, a água vai soltar pelo rosto. Nós vamos ensinar batalha não é batalha, que não surge as provas, o inimigo não se levanta. Batalha, uma batalha que não vi as provas. Se o inimigo não se levanta, uma batalha não é batalha.
andar. Nossa, sabe o que eu vi? Há uma notícia de um céu. Nossa,